Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do canal Discípulos e mais uma série Meu Testemunho. Se você não me conhece, meu nome é Giovanni Marques. Já compartilhe esse vídeo, já se inscreva no canal, curte esse vídeo, ative o sino para você ficar atento a novas notificações. Hoje o nosso convidado é mais que especial para mim, porque ele fez parte do meu processo de conversão ao cristianismo, conversão a Jesus no início da minha caminhada. E lá em 2004, pastor Paulo Cunha, da Igreja Metodista. Então, segue a vinheta e bora pro vídeo. Beleza. E aí, pastor? Quanto tempo, em 20 anos? Não, 19 anos. Faz Desde, bastante. desde 2004. Bastante tempo que nós não nos vemos nem nos falamos, né? Sim. O pastor tá morando aonde agora? Onde o pastor tá congregando? Qual cidade? Nós tivemos um período na África, em Moçambique, fazendo missão, e quando voltamos para o Brasil, nós fomos designados para Itambaracá. É uma cidade na divisa com São Paulo, e é um nome indígena que traduzindo é Pedra do Amor. Já faz 5 anos que nós estamos aqui no Itambaracá, depois que viemos de Moçambique. Eu estive quinta-feira na Acordes, Ah, no aniversário da Acordes, né? Tivemos ali comemorando 41 anos da existência da igreja. Tivemos as lembranças ali, que as benção. recordações ali. Amém. Então, pastor, se o pastor puder, o que o pastor lembrar, para a gente Aham. começar o nosso vídeo, antes eu peço para o pastor se apresentar para quem não conhece, né? Porque tem bastante gente que não conhece. Então, se apresente, quem que é o pastor, quantos anos que o pastor tem já. Enfim, pode se apresentar aí para o pessoal. Tá bom. A hora que você falar que você vai começar a gravar, você avisa aí. Já tá gravando já, pode. Tá gravando? Tá gravando. É. É um prazer estar junto ao irmão Giovanni com esse projeto maravilhoso de compartilhar testemunhos, né? Amém. Eu sou pastor Paulo da Igreja Metodista já há 25 anos. E no início do meu ministério, lá em Curitiba, lá na Cordes, no ano 2004, eu conheci o Giovanni, ele foi à minha igreja. Ele estava com um grupo de jovens apaixonados por Jesus, e esse grupo trazia muitos jovens. E esses jovens foram trazendo seus filhos espirituais. Esse grupo do Giovanni, em 2004, eu vou citar aqui a Andy, né, porque a Andy ganhou a Carol, e a Carol ganhou uma outra que eu não lembro o nome, olha, foi em 2004, né? Então, a Andy trouxe a filha e já trouxe a netinha espiritual, né? Sim. Porque a Carol ganhou outra pessoa. E o Giovanni está nesse contexto de ter sido tocado por uma palavra através de um convite daquele grupo, e aquele grupo foi crescendo de forma tremenda e maravilhosa. E como pastor metodista, sou casado, tenho a minha esposa já há 40 anos que eu estou casado, tenho 2 filhos, eu tenho a minha Jéssica, que já é mãe da Annalise, o meu genro Dimer, temos o meu filho Juan, que o Giovanni conheceu, né? E o Juan já é pai, tem a esposa dele também é Jéssica, e tem a Annalise, e tem a Ariela, e nós servimos ao Senhor com muita alegria. E tenho a satisfação de compartilhar o testemunho da conversão, dos primeiros passos do Giovanni, que foram assim que Deus colocou no nosso caminho lá na Cortes. Amém. Eu lembro, pastor, como a gente já estava conversando antes, em 2004, só para a galera ter um contexto, né? Eu tava num período assim que eu tava acabado, assim, minha vida tava quase pensando já em aquela questão de depressão e quase pensando na possibilidade de pensar em se matar, mas não cheguei a pensar. Eu acho que eu lembro. Mas enfim, na semana assim a gente conheceu o pessoal no mês lá, né? Conhecemos o pessoal
começamos a frequentar lá e realmente foi um ano marcante, assim, tipo, foi um divisor de águas quando eu fui no encontro com Deus, inclusive. O encontro com Deus pra mim foi divisor de águas, assim. Foi um encontro mesmo, assim, tipo, nunca mais fui o mesmo, transformado completamente, dos pés à cabeça. Nós fazíamos encontro com Deus em Curitiba, no Castelinho e nas Araucárias. Eu não lembro se você foi nas Araucárias ou se você foi no Castelinho, porque a dinâmica nossa era fazer e depois ir trabalhar. E Isso, aí é. a minha memória não me ajuda aí, Giovanni. Eu sei que você foi fazer e não lembro agora se você foi trabalhar nos Ó, outros encontros, né? Que era uma dinâmica nossa, né? E a gente recebe quando vai fazer e a gente recebe quando vai trabalhar. pastor, eu acho que o meu foi na Araucária. E eu fui Araucária, primeiro no encontro. Eu Araucária, fui primeiro pra, pra no Araucária. encontro mesmo meu, né? Não Aham. trabalhar, não fui trabalhar. Aí Sim, depois lá sim. no Castelinho eu fui trabalhar, daí que foi tremendo também. Maravilha. Entendeu? Lá na Araucária, Giovanni, tinha um gótico, eu não sei se era do seu grupo, né? Um jovem gótico, né? Todo de preto e aquela, todo preto, né? E eu tinha ganhado da minha filha uma camisa escrito Exército de Cristo, aquelas camisas de camuflagem, né? Camiseta, né? E eu apaixonado pelo Exército, apesar de não ter servido, né? E lá naquele encontro eu fui orar por aquele menino, né, que estava vestido daquele jeito, e o Senhor falou assim: dá a sua camiseta do exército para ele. Eu falei: meu Senhor amado, vai ter que dar a Como minha gótico. camiseta pro gótico, né? E aí eu fui conversar com a irmã Cirlei, né? Ó, Deus falou para mim conceder. Ela falou: não precisa nem falar o que você quer para conceder. Se Deus mandou você conceder, você vai e faz, né? E aí, assim, aquela dor no coração de desfazer da camiseta do exército, né? Entregar para aquele jovem, né? Então, assim, Deus nos concedeu muitas experiências nesses retiros, né? Eu não lembro se você acompanhou, o irmão João Carlos Acompanhei. era de resistência com o encontro, quando ele foi, teve que usar uma toalha de rosto, de tanto que chorava e pedindo perdão porque que não veio antes, né? Então, assim, Deus foi um período maravilhoso Foi. de muita, de muita experiência boa, né? E Aquele grupo da Araucária, né? e eu lembro, pastor, daqueles estudos que a gente tinha com o pastor ali do lado ali, daquele salão, Sim, onde todos sentavam ao redor. Aí tinha aquela apostila, não sei se era CDV, alguma coisa assim. É, sim. era CDV? É Que um tempo para era. descoberta de dons e ministérios para você, porque assim, Deus tem um chamado especial para cada um de nós. Deus não chamou você para fazer tudo. Pegando o apóstolo Paulo, você não é mão, você não é cabeça, você não é pescoço, você é uma parte do corpo de Cristo. De repente você quer ser mão e você é um pé que vai caminhar. De repente você quer ser, enfim, a parte. E o CDV, ele revela qual que é o seu dom, qual o seu ministério. No seu caso, de pronto assim, ficou evidente que o seu caso era de adoração, Sim. né? Foi É. quando nós chamamos você para a missão para fazer É. adoração e nós fomos parar lá em Caçador. Eu achava que era máfia, tava tentando lembrar. É É Caçador, nós fomos caçador, parar né? em Caçador. Primeira E você missão aí do apóstolo Giovanni. é, então nós fomos parar lá em Caçador, você fazendo o louvor, adorando e eu pregando a palavra. Então é importante, né, todos nós descobrir qual que é o seu dom, o seu ministério. É a pessoa certa, no lugar certo, fazendo o que Deus chamou. Nem todos foram chamados para estar na recepção da É igreja, verdade. diácono, nem todos foram chamados para adoração, né? Tem aqueles que foram, eu canto, mas adorar mesmo, chamar a igreja para adoração, aí tem ministério. E a gente tem que reconhecer, né? Sim, Alguns com falam assim, certeza. pastor, melhor você pregar. Eu falei, eu também acho que é melhor eu pregar. Certo? Cada um tem o seu chamado. Mas aquele grupo tinha vários com vários chamados. Pregar, adorar, né? Aham. Interceder, né? Porque oração todo cristão ele tem que realizar. Mas tem aqueles apaixonados por oração, por Sim, verdade. adoração, Hein, né? pastor?
Uma coisa que eu quero que o pastor saiba é que sempre quando a gente se reúne, o Fernando, a Andy, o Emerson, a gente sempre quando fala do pastor é sempre coisas edificantes, porque uma das coisas assim que a gente lembra é que o pastor sempre pregou assim uma mensagem de santidade, do fogo do espírito, de a gente levar a sério o evangelho. E o pastor sempre viveu também isso, né? Quando a gente ia lá na casa do pastor, então o pastor foi um grande exemplo para nós hoje de o que é ser um verdadeiro pastor. Então, saiba que a gente é bem alegre de ter nascido nesse ambiente assim. Então, muito obrigado por tudo que o pastor fez e eu queria ouvir do pastor aquilo que o pastor lembrar. Porque eu acho que eu não lembro de ter perguntado isso pro pastor antigamente, há 19 anos atrás. Mas conta um pouco sim para nós de onde o pastor nasceu, a sua infância, como foi o processo de conversão, essa questão de pastoreio, de seguir o chamado de pastor e a faculdade de teologia. Pode ir contando aos poucos, daí a gente vai também conversando algumas coisas no meio. Que o pastor Eu sou, lembrar, não precisa, tá, né? eu e a minha esposa somos natural de Mandaguari. Mandaguari, terra do pastor Bispo Mano, que começou a desenvolver a visão celular na igreja metodista e começou com os encontros com Deus. E aí nós fomos fazer encontro com Deus, com o pastor Mano. O primeiro encontro a gente fez com ele para entender, até porque em Curitiba, alguns jovens queriam ir para o encontro e eu falo assim, deixa eu fazer primeiro para depois eu indicar se vocês devem ir. Então, né, Deus nos converteu na cidade de Blumenau. Eu estava em Santa Catarina, trabalhando na Souza Cruz. O Juan tinha 1 ano e meio de idade e ele teve uma séria enfermidade. Na virilha dele surgiu uma bola parecendo uma laranja. Nós levamos o Juan, o melhor médico, pediatra, e ele falou: olha, eu vou chamar um cirurgião aqui e eu quero a opinião dele, mas eu entendo que o caso dele é cirúrgico, a gente tirar essa bola da virilha, porque e descobrir, fazer uma biópsia aí do que aconteceu, o que está acontecendo aí. Nesse momento a Cirlei começou a chorar, porque biópsia se pensou em câncer. E nós ligamos para Mandaguari, porque nós somos natural de lá, pedindo para minha sogra ir ficar com a Jéssica no período da cirurgia do Juan. A minha cunhada, que é evangélica, que é da metodista, pegou o telefone e falou: Paulo, você acredita que Jesus pode curar o Juan? Eu acredito. Então, ora para Jesus curar. Eu conheci um Jesus, na verdade, eu não conheci um Jesus que cura, e nem um Jesus que liberta nem restaura. Eu conhecia um Jesus preso no madeiro, vamos dizer assim. Eu tinha uma religião, eu não tinha um relacionamento com Jesus. Acertamos a cirurgia para segunda-feira, liguei para Mandaguari para acertar o horário de buscar a sogra, né? E a minha cunhada pega o telefone: Paulo, na reunião de oração. Aquilo que você falou da casa de oração que vocês estavam, né? Como Deus manifesta o poder dele, fala com o povo dele na oração. Na reunião de oração aqui em Mandaguari, nós estamos falando de 700 quilômetros de distância. Na reunião de oração, o Senhor Deus revelou que a enfermidade do Juan não é física, é espiritual. E o Senhor Jesus cura a enfermidade espiritual, física, ele cura. Continue orando que Jesus vai curar. Desligou o telefone, acertei com a minha sogra. Segunda-feira o Juan teve 40 graus de febre. E o médico falou: não, vamos fazer a cirurgia. E leve ele para casa, vamos esperar 10 dias. E nisso nós estamos orando, nós misturamos na oração, Giovana, oração no berço dele, choro junto. A gente chorava e orava pelo nosso filho. E numa quarta-feira, eu saía de manhã e voltava à noite, ele já estava dormindo, né? E numa quarta-feira a Cirlei falou assim: olha, o negócio está desaparecendo. Eu falei: não quero nem ver. Vamos continuar orando. Continuamos orando. A minha sogra voltou para Mandaguari, porque tinha o período de esperar o que era. Deu o período, voltamos para fazer a cirurgia, para ele ver.
não tinha absolutamente nada. Jesus curou, Jesus tirou. Glória. Nisso eu acordei. Por que eu tinha ido a Blumenau? O que eu estava fazendo ali? Voltei para Mandaguari e fui na igreja metodista para agradecer e testemunhar que Jesus tinha curado o Juan. E chegou lá, Giovanni, eu não conseguia testemunhar, eu só chorava, literalmente. E engasgava, não saía o testemunho, eu chorava. E eu falei, pastor, não dá, eu não consigo testemunhar. Então, fiquei no banco e estava sendo ministrado. Todo domingo, o pastor fazia um sinal assim para mim, assim, ó, de positivo. Se eu estava positivo para testemunhar. Mas só de lembrar, eu já estava chorando no banco e eu fazia assim para ele, ó, não dá para testemunhar. E É. nisso eu estava sendo ministrado. E eu lembro que sexta-feira, reunião de oração, naquela época, eu falei para minha esposa assim, vamos na reunião de oração orar, porque tem filhos de alguém precisando que a gente interceda, como oraram pelo nosso sem nos conhecer. Nisso nós conhecemos a Jesus. Caminhamos, até um dia o pastor bateu nas minhas costas e falou, você está namorando a igreja, né? Eu falei, sim, pastor, estamos num namoro muito sério aqui, né? E sendo ministrado. Aí ele falou, você quer testemunhar, Paulo? Eu falei, eu quero. Mas o que mais eu quero? Pede para o Espírito Santo controlar suas emoções. E é isso que eu fiz. Pedi para o Espírito Santo controlar. Fui lá na frente, falei para o Espírito Santo, controla as minhas emoções, depois que eu testemunhar, eu posso chorar. Aí testemunhei, continuei na reunião de oração, e eu tenho comigo um ministério de ensino. Deus me deu um ministério de ensino. Eu amo ensinar a palavra. E falei para o pastor Estevão, pastor, eu quero ensinar, eu quero ser professor de escola dominical. Ele falou, então, você vai fazer semestre, que é o nosso curso regional, né? Falei, então tá bom, é ali em Londrina? Vamos ali. É Comecei a fazer o semestre. teologia? Tinha teologia da Metodista, é isso? Teologia da Metodista, que é o primeiro nível, é o básico, né? É a formação pastoral, né? Não é o bacharelado, não. Eu estava ali querendo só ser professor de escola dominical. Fui Entendi. lá no seminário. Hoje ele existe ainda, é a mesma formação. Terminei o semestre, né? Tinha formatura, o diretor do semestre me chamou na sala dele. Falou, Paulo, você já perguntou para Deus se ele quer você pastor? Eu falei, não, nunca perguntei. Então, você perguntar. E eu estava abrindo uma empresa, eu tinha aberto uma empresa com os meus irmãos, porque eu tinha colocado na cabeça que queria ser empresário. Né? E toda vez que eu orava pela minha empresa, Giovanni, Deus falava que eu ia administrar a empresa dele. E eu falava, isso mesmo, Senhor? Amém. A minha empresa é sua. Era a minha compreensão. E aí eu fui perguntar para Deus e eu fui muito exigente. Eu fiz que nem Gideão, né? Gideão pediu prova contra prova, né, para se Deus estava com ele. Eu pedi prova contra prova e prova de novo, porque eu falei, e fiz uma relação de situações que Deus precisava responder. Por exemplo, a minha esposa não casou com o pastor. Ela não casou com não casou nem evangélico, né? Imagina pastor. Nós tomamos a decisão juntos, descemos as águas juntos lá em Mandaguari, começamos a servir, ser conselheiros de jovens, começamos a estar na intercessão, a pregar a palavra, né? E aí eu pedi três respostas de Deus se era para ser pastor. Eu queria uma pessoa que eu não conhecia, uma pessoa que não fosse do meu meio, que falasse comigo do meu chamado. Eu queria na palavra, que ele mostrasse na palavra, e eu queria a voz do meu pastor. Né? Deus colocou um estranho que orou comigo e falou. Deus usou a palavra, deu um texto para mostrar onde que ele falou que me chamava a ser pastor. E Deus usou o meu pastor. E foi muito interessante que o meu pastor, muito sábio, ele falou assim, Paulo, conta para mim o que você está fazendo na igreja hoje. Sou professor de escola dominical, eu sou conselheiro dos jovens, estamos também trabalhando casados para sempre com os casais, estamos no programa de rádio, estamos na quarta-feira pregando na igreja, né? Paulo, você já está pastoreando. É que não percebeu. Com certeza. É. Giovanni, que algumas vezes, né? E aí fomos para São Paulo.
fazer o bacharel em teologia. Deus nos enviou para lá. Fiz uma lista para Deus também. A Jéssica não queria ir, já adolescente, não queria ir para São Paulo. Eu falei, Deus, eu não quero a minha família dividida, né? Eu quero que a minha filha vá. Não tinha residência para casados e não tinha condição de pagar o aluguel. Eu falei, Deus, o senhor tem que abrir a porta do aluguel em São Paulo. E Deus foi abrindo. A empresa que eu trabalhava não queria que eu saísse, não queria fazer acerto, e eu falei, eu preciso desse acerto para comprar um carro para poder servir a Deus, né? E eu falei, Deus, é a sua mão aí. E ele foi, né, fazendo com que a gente as portas foram abrindo, mostrando que nós tínhamos chamado para o pastorado. Saímos de São Paulo, a primeira igreja no Paraná foi a Acordes. É a nossa primeira experiência de pastoreio. Eu pastorei em Cubatão, enquanto eu estava em São Paulo, eu pastorei em Cubatão, mas assim, na região foi Acordes. Foi 2004 Acordes mesmo? 2001, 2001? 2001 nós começamos, nós íamos de São Paulo, 2001, Ah, sim, entendi. ficamos até 2004 lá, porque aí acontece o acidente com o pastor de Ponta Grossa. Essa é uma parte do ministério que mexe com a gente, quando você tem que sair para ir para outro lugar. Então nós saímos bastante tristes da Acordes, deixar aquele grupo, aquela igreja que estava crescendo, que estava, né, tava multiplicando, encontro com Deus. Nós estávamos no nosso primeiro encontro com Deus, independente da igreja do Bacaxeri, porque a gente fazia juntos com eles, né? Eles entravam com o dinheiro, a gente entrava com a mão, com os irmãos trabalhando no encontro com Aham. Deus, né? Não, tinha gente do Cristo Rei também trabalhando, né? Mas era o nosso primeiro encontro quando veio a notícia. O pastor de Ponta Grossa falece num acidente automobilístico e a igreja entendeu que o pastor Paulo era o melhor para assumir a igreja de um pastor que faleceu de uma maneira trágica, né? Então, fomos lá para Ponta Grossa. De Ponta Grossa, Deus nos leva para Jandaia do Sul. De Jandaia do Sul, Deus nos leva para a África, para Moçambique. A África foi um marco, né? Eu lembro que quando o Ah, pastor começou a publicar ali no Facebook, eu imaginei assim, nossa, como o pastor tá tendo uma experiência muito legal pelo jeito, porque pastor, a como África. sendo o coração de pastor do jeito que ele é, e do jeito que ele gosta de ensinar, então o Senhor tá fazendo ele crescer mais e mais. Eu fiquei bem feliz quando eu vi lá. África, nós fomos como professor de teologia sistemática. Era essa pasta nossa lá. Mas envolvia toda a parte de teologia, e ministramos lá, formamos pastores metodistas na África. Até hoje eu tenho 5 deles que foram meus alunos, que nós ajudamos financeiramente, apoiamos. A África é uma realidade muito, assim, você tem o continente africano, 42 países, você tem nesse continente países ricos, desenvolvidos, nesse continente você tem países pobres, países carentes, que há fome, há uma assim, falta de estrutura, infraestrutura. Então, África do Sul, país rico, seria o Brasil, por exemplo. Moçambique, vizinho, seria o nosso Paraguai aqui. Fome, atraso, não tem energia elétrica em 70%, 80% do país não tem energia elétrica, não tem água encanada, Nossa, ainda tem que ir lá no rio para tomar banho, tem que ir lá no rio buscar água para se alimentar. Então foi uma experiência maravilhosa. Moçambique foi uma experiência maravilhosa que Deus chegou e falou assim: deu tempo aqui, filho, volta para sua terra, vai fazer missão no Brasil. Mas foi realmente uma experiência maravilhosa, foi Moçambique. Também tem experiências em Moçambique não tão boas, porque enquanto eu estava lá, minha mãe faleceu e eu não pude vir estar com meus irmãos naquele momento, né? Há alguns momentos não é do jeito que você planeja, nem do jeito que você gostaria que fosse, né? Mas, enfim, Deus consolou, Deus ministrou o nosso coração e são coisas que na missão não tem jeito, né? As coisas vão acontecendo e você tem que
colocar nas mãos do Senhor e continuar a missão, né? Mas foi uma experiência maravilhosa. Primeiramente, quero dizer os pêsames pela mãe, né? Sim, Recentemente eu perdi meu pai também. Você lembra do Hélio? Não sei se sim, o sim. Hélio, Lembro do seu mas eu pai. acho que o Hélio não foi na vila, não chegou aí na Vila Cordes. Eu acho que ele foi lá na outra igreja. Não É, lembro agora. então, nós fomos visitá-los, né? Assim, a gente andou visitando vários. O pai do Emerson, lembra do Emerson? Lembro. Da Carol, Pronto. né? Agora é Aham. Emerson da Carol, né? Naquela época Isso. só é Emerson, né? O Emerson sofreu pra É, ganhar a Carol. Ficou uns 10 anos tentando. tentando, mas para ganhar o pai da Carol Foi não era difícil, muito, é. não foi muito Mas difícil, né? ele perseverou. Mas Então, então pastor, nós, daí eu perdi meu pai, né, recentemente. Aí faz uns 3 anos. Eu fui usado pra converter meu pai, na época. amém. Ligava pra ele direto. Ele tava quase morrendo, porque ele tava bebendo muito, né? Uhum, Daí eu ligava pra ele quase toda semana, assim. Pai, vamos buscar Jesus. Aí ele veio, foi no encontro com Deus, parou de fumar, parou de beber. Só que depois a conta chegou, né? sim, Depois, infelizmente, sim, foi sim. devagarinho perdendo o ar, o pulmão, daí não aguentou, começou a dar uns problemas, aí daí faleceu. Recentemente eu perdi meu irmão também. Meu irmão Marcos estava com um problema de saúde, mas a gente tem que passar por isso, né? A nossa vida. Olha, meus pêsames, que o Espírito Santo te console, né? Mas essa sua fala é uma fala que é muito clara. A conta vem, né? Quando o Senhor nos chama a arrependimento, a abandono de práticas, né? Que a conta vai vir. Não tem alternativa, não tem como. Eu lembro que eu evangelizando o meu irmão mais velho, levando ele a Jesus, ele tomou a decisão de descer as águas e ele ligou para mim. Eu estava pastoreando em Ponta Grossa. Ele falou: Paulo, eu estou com um problema, eu quero batizar, mas eu ainda estou fumando. Eu falei: Carlos, é o seguinte, Jesus te liberta, certo? Você pode esperar ele libertar você para descer as águas, como você pode descer as águas com compromisso que você vai tomar mesmo a decisão de parar de fumar. Essa é a sua decisão. Você pode tanto esperar, né, como você pode. Aí é uma questão sua pessoal, mas não faça coisa de forma leviana. Não fala para Deus que você vai e vai continuar no pecado, porque você está em pecado destruindo o seu corpo. Ele tomou a decisão de batizar e na sequência ele foi liberto, ele abandonou, mas a conta veio. Essa é a questão, né? A conta veio. Por esse período que ele teve fumando, ele teve problemas no coração. Então, Deus perdoou, Deus. Falei, tanto é que eu entrei na UTI quando ele estava infartando porque a conta veio, né? Falei: você está firme com Jesus? Estou firme com Jesus. Falei: então, a qualquer momento você pode, né? Ele viveu bastante tempo ainda depois disso, né? Mas isso que você falou, a conta vem, Giovanni. Verdade. A conta vem. Eu lembro de uma. Mudando um pouco de assunto, pastor. Uhum. Eu lembro um pouco, assim, das mensagens que o pastor pregava. E tinha uma mensagem que o pastor. Uma frase que o pastor sempre falava: que existe o mecânico que é convertido e o mecânico que não é convertido. Uhum. E se o pastor lembrar, eu queria saber esse período que o pastor não era convertido, como era. O pastor pode contar alguma coisa Posso antes de contar, converter a sim. Sirlei, como é que foi o processo de conhecer Ah, ela, tudo ali? aham. Alguma coisa assim? E eu gostava de fanfarra. Eu gostava de banda e fanfarra. Na- Fanfarra? Aquela. fanfarra. Aquele grupo que tem surdo, repique. Fanfarra, isso mesmo. E na minha cidade tem um colégio lá que tem uma fanfarra muito antiga e ganha concurso de fanfarras e bandas, né? Porque o som é surdo, repique, prato e cornetas, né? E eu entrei tocando fuzileiro, que é aquele primeiro que vai na frente ali. E eu numa ponta, na outra ponta Sirlei.
E nós tínhamos que conduzir para fazer as nossas manobras, né? Porque você vai tocando e vai fazendo símbolos, né? Forma uma cruz, forma uma âncora. De acordo com a música, o grupo vai, e nós que temos que puxar. Ela puxava pelo lado esquerdo, eu puxava pelo lado direito, nós se encontrava e nós sentávamos. Nós íamos nas cidades e nós sentávamos no mesmo banco e conversava e trocava lanche. E aí começamos a namorar. Eu estou falando, isso eu tinha 15 anos. Eu 15 tinha anos, 15, pastor. 15 anos eu comecei a namorar a minha esposa. 15 Meu anos. Jesus, E ela Salvador. tinha 17. Né? E esse namoro ficou sério. Né? Então, quando eu estava com com 18 anos, eu casei com ela. Eu 18, ela com 20, nós casamos. Né? Até que foi ligeiro E. até. Né? Até que foi ligeiro. Já tinha terminado o estudo já, alguma coisa assim? Nada, nada. Os dois foi depois de estudar contabilidade junto, depois os dois foi fazer pedagogia junto. Eu tenho essa primeira faculdade, né? Que eu pensei que o meu sonho era ser professor de universidade, né? Fui fazer pedagogia, fiz esse, né? Fui fazer um curso de É. técnico de segurança, sou técnico de segurança, né? Fui fazer cursos para poder dar palestra, cursos, Oratória. e oratória, fiz curso de oratória. E o meu projeto era uma outra linha de projeto, mas Deus tinha uma outra linha. Aí nós resolvemos casar, né, tomamos a decisão de casar. E essa fala, Giovanni, do mecânico salvo e do mecânico a ser salvo, é a nossa entrada quando eu quero falar de Jesus para a pessoa e eu quero um gancho. Né? Nós estamos conversando assim, ô Giovanni, você está trabalhando no quê? Você está trabalhando no quê? Que eu vi lá no seu WhatsApp que você está lá, estou trabalhando. Ah, então eu sou porteiro, né? Uhum, No sim, porteiro no Clube Curitibano. Não sei se o pastor conhece. O Clube Curitibano aqui de conheço. Curitiba. Eu conheço que o governador tentou entrar como sócio lá e o sócio não queria receber o governador, na época deputado, alguma coisa assim, porque ele não é de Curitiba, né? E o estatuto rege que para ser do clube, pelo menos era assim, já devem ter mudado, né? Com a força da influência, né? Com Não é de certeza. Curitiba, mas tem um status, tem, né? Eu creio que o governador é, frequenta o clube curitibano, mesmo no centro de Curitiba. Né? Mas, Com certeza. então, aí é o seguinte, então, estou te visitando, né? E aí eu vou explicar assim, ô Giovanni, você sabia que tem dois tipos de porteiro? Eu tava na casa de uma pessoa em Curitiba, aí, nesse período da Cordes, e ele era eletricista. Eu disse, você sabia que tem dois tipos de eletricista? Ele falou assim, eu sei que tem dois tipos de eletricista. Eu falei, pronto, perdi minha entrada, né? Se ele sabe que tem dois tipos, né? Ele falou assim, então, tem um eletricista industrial e um eletricista residencial. Eu falei, mas não vou perder a oportunidade. Eu falei assim, então, o senhor é o quê? Porque o senhor é eletricista. Ah, eu sou só residência, eu não mexo com indústria, não. A minha é baixa tensão, a indústria é alta tensão. Eu falei, muito bem. Mas existe dois tipos de eletricista, porque eu não podia perder. Existem dois tipos de porteiro: o salvo e o a ser salvo. E naquela oportunidade o eletricista foi sincero: eu sou o eletricista a ser salvo, porque eu não tenho certeza da minha salvação. Apresentei o evangelho para ele, ele disse: não, eu não quero Jesus na minha vida. O filho quase chorou na frente, porque o filho estava junto. A nora, indignada, como é que o sogro não toma decisão por Jesus. Saímos da casa deles. Lá perto da Derouço, lá naquela região da Derouço, né? Lá naquela região do Beraba, vinham vindo de carro, e eu sorrindo, assim, sentado no banco traseiro, sorrindo, né? Ô pastor, que coisa terrível com meu pai, hein, pastor? Eu falei, ó, Isaías 55, 10 e 11 diz que a palavra lançada do Senhor não voltará vazia. Ele não tomou a decisão hoje, mas ele vai tomar a decisão. Passou mais ou menos uns 60, 90 dias,
o filho veio testemunhando que uma missionária visitou ele, falou tudo o que eu havia falado. E ele falou assim: mas Deus está insistindo, você é a segunda É. pessoa, então eu quero esse Jesus. Desceu as águas, batizou, foi servir a Jesus e o filho estava muito feliz. Então, essa é a pergunta de entrada, Giovanni. A gente usa. Que time de futebol você torce? Eu torço pro tricampeão mundial. Não sei se você conhece o tricampeão mundial. É o Santos. São Paulo. É o São Paulo, Tricampeão Giovanni? mundial. Tricampeão. É. Então, tem dois tipos de São Paulino, meu amigo. O salvo e o a ser salvo. Aí é entradas, né? O duro é falar Uhum. isso para corintiano, né? Não, daí Porque não. normalmente a gente tem um negócio com os corintianos, né? Porque o corintiano, né? Agora está em baixa, então, né? Até porque o São Paulo está ganhando dele, mas mesmo assim, eu entrei numa casa de um flamenguista, eu vi o símbolo assim do Flamengo, né? E eu falei, eu vou usar o time dele para fazer a pergunta, né? Então é uma pergunta para entrar para falar, né, Evangelística. sobre evangelística. A palavra evangelística é uma O, pergunta. o pastor não deu tempo. Por exemplo, o pastor conheceu a Cirlei com 15 anos, né? Uhum, Não sim, deu tempo do pastor fazer cagada na vida, assim, tipo, droga. eu É. É? experimentei junto com os meus irmãos, eu experimentei o cigarro, não gostei, mas por muitos anos, eu fui dependente de álcool. Eu sou, eu sou dependente de álcool em abstinência há 30 anos. Depois da minha decisão por Jesus, eu tomei a decisão de não pôr álcool na boca, mas eu tenho problemas de, se eu começar, lá em Moçambique mesmo, na África, o adversário ficar na minha mente assim, toma uma cervejinha lá, Olha. cerveja é a base de mandioca. O produto que faz a cerveja é a mandioca. Aqui são outros cereais, né? A cevada propriamente. Lá eles não têm isso. Eles usam a mandioca para fazer cerveja. E o adversário vinha tentando me convencer. Experimenta, um calor geladinho. Só um Experimenta pouquinho. cerveja. Só um pouquinho, não vai dar nada. Ninguém está vendo. Ó, você está aqui no meio do mato. Mas Ah, Deus está vendo e eu fiz um compromisso com ele. aham. E eu sabia que se eu começasse, eu não ia parar. Porque quem tem a doença, eu sou um dependente. Se eu começar, eu não Sim. vou parar. Então eu tenho essa consciência. Tenho liberdade? Eu tenho liberdade, eu posso, mas não me convém. Não me edifica. Então, eu lembro antes de conhecer Jesus, lá mesmo em Blumenau, terra da Oktoberfest, eu lembro de um momento de embriaguez que eu achei que eu ia morrer no meu vômito, né? Eu cheguei caindo de bêbado e fui parar lá no banheiro, que a Cirlei me levou e jogou eu lá para tomar um banho, e lá eu comecei a vomitar e eu achei que eu ia morrer ali naquele vômito, né? E ali foi um grande baque, né? Uma experiência terrível, né? Eu comprava uma grade de cerveja e não estava dando para 30 dias. Eu falei, não, vamos comprar duas. Falei para a Cirlei. E a Cirlei estava indo comigo nessa dependência, porque você nasce com a dependência, no caso do seu DNA, ele se torna dependente do álcool, você nasce com isso, e aí você tem, no meu caso, é herança maldita, herança que eu preciso quebrar, que eu preciso quebrar. Os meus irmãos também precisavam quebrar a herança que veio dos pais do alcoolismo, né? Ou você desenvolve ela. No caso da Cirlei não tinha, mas a gente estava desenvolvendo, ela estava ficando dependente comigo. E aí os dois não sentar para ver as contas, isso lá em Blumenau, os dois tomou a decisão. Nós não vamos comprar a segunda grade e ainda vamos vender a que nós temos. Mas ainda bebemos socialmente. O alcoólatra não bebe socialmente. Isso é um engano de marketing, entendeu? Mas assim, foi um período bastante da gente tomar um posicionamento. O alcoólatra tem que assumir que tomar um posicionamento. Não, os outros podem pôr um pouquinho, não vai parar quando quiser. O alcoólatra não. Ele põe um pouquinho na boca, ele vai querer. Eu sempre converso com um colega ali do meu serviço que ele foi alcoólatra. Sim. E ele quase morreu. E ele Uhum. falou assim que se a pessoa não reconhecer que ela precisa de ajuda, ela não consegue sair.
É Tipo assim, o verdade. primeiro passo, não sei se o pastor Eu já conheço. passou por isso, né? O primeiro passo é reconhecer que ela precisa de ajuda e que aquilo é uma doença. E que ela, se ela beber Isso. um golinho, já era. É isso que ele É, fala pra mim lá sempre. e tem um detalhe, Giovanni. Essa consciência que assim, eu tenho que evitar o primeiro copo, o primeiro gole. O primeiro gole, ele é voluntário, primeiro. É você que toma a decisão. Depois Hum, é o seu organismo pedindo mais, aham, mais, mais, mais. É que nem doce, sim. chocolate, né? Hum, Você abre uma caixa ou você pega uma barra, certo? O primeiro quadradinho você vai bem, sim, mas depois o teu organismo quer mais, é energia, não é é? No verdade. caso, então assim, ter essa consciência, eu preciso tomar a decisão. E outra, Também, pastor, não é, uhum, desculpa cortar, mas não é só a bebida, né? não, não, Pornografia, outras coisas também. não, sim, aí É outras coisas. tudo, os vícios trabalham da mesma forma, né? Todos eles, né? Porque mexe com o organismo, né? A maconha, o crack, a cocaína. Por que, que o crack vicia rapidamente? Porque quando entra no organismo, a pessoa já fica dependente com duas, três pedrinhas. Ele já fica dependente. O cigarro vai tossir um pouco, o cigarro, o pulmão vai, né, dizer que não quer, e ele começa a tossir, ele começa a engasgar, demora um pouquinho mais. Mas no caso do crack, por exemplo, a própria cocaína, né? Agora, são todas drogas que mexem com o nosso corpo, né? E aí a gente precisa tomar uma decisão, né? A decisão sábia, eu não vou contaminar o meu corpo com esse tipo de coisa, mas é um processo de Deus, né? Eu lembro antes de converter, Giovanni, você falou de experiências diante de convertido, eu jogava muito truco e não achava que era pecado. Eu jogava cartas e não achava que era pecado. O Juan tinha. E eu já estava na igreja, eu já estava na igreja. E pior O que é Juan tinha gostoso jogar, né? e o Juan tinha 4 anos, agora que eu lembrei, o Juan tinha 4 anos, já tinha passado o período já estava em Mandaguari, o Juan. E nós estávamos na casa do meu irmão jogando truco, e o Juan vinha na mesa e falava assim: Ó, pai, o baralho é do diabo. Porque nós tínhamos estudado a história do baralho, e foi realmente o diabo que criou esse negócio para distração e para com outros objetivos, a leitura de cartas, essas coisas todas. Cartomancia, essas coisas. Eu não E o cheguei a Juan estudar vinha. sobre isso, sobre o baralho. Não cheguei Então, a ler sobre isso ainda. Então, mas é interessante quando você vai na origem das cartas, quem que criou, com que objetivo criou, né? E nós tínhamos conversado isso em casa, e o Juan vinha com 4 anos ali, e o meu cunhado, que ganhou até troféu de troco, falava assim que, para menino, falar isso aqui, nós estamos aqui divertindo tal, e casa, não estamos jogando a valer, não tem nada de negócio de que é do diabo, não, e tal. E eu estava lendo, Giovanni, o livro de Otmani, Uma Vida Cristã Normal. Pensa num livro bom, porque eu queria ter um relacionamento com Deus de uma vida cristã normal, sem essas neuras, sem esse peso, sem essa religiosidade, sem esse negócio de que, sabe, esse secretismo morto, esse negócio que tem que fazer, esse ritual. Eu não queria, eu queria uma vida cristã normal. Aquele Foi negócio isso. esse aqui não pode, esse aqui pode, esse aqui não pode, esse aqui E pode, esse aqui. essas regras de Regra. lei, isso mesmo. Eu estava lendo esse livro, Uma Vida Cristã Normal, de Watchman. Se você encontrar esse livro, pode ler que é benção. E eu estava lendo de Boa pouquinho. recomendação. Né? Boa Eu recomendo. recomendação. É uma recomendação. Eu estava lendo esse livro. Esse episódio do jogo de baralho aconteceu no domingo de manhã. E era o meu livro de cabeceira, e é um livro pesado. Pesado, assim, nos conceitos. Porque ele trabalha a carta aos Romanos. A Carta aos Romanos é um livro pesado. Para ter uma ideia, as leis, elas são oriundas de cartas romanas. As leis que nós temos hoje, né, têm fundamento na carta de Paulo aos Romanos. Paulo pega pesado nos critérios, né? E eu estava lendo aos pouquinhos, eu lia um pouquinho, meditava, refletia. E naquela noite, tem uma parte do livro que diz assim que o Atmani chega num vagão, ele está numa viagem, e ele chega num vagão, e a hora que ele chega naquele vagão, 3 homens falam assim, três homens reunidos, um dos 3 homens fala assim para ele: Ué, que bom que você chegou.
faltava o quarto homem para jogar cartas conosco. E ele diz assim, eu não tenho mãos. Eu não posso jogar com vocês porque eu não tenho mãos e nem braços. Então, não posso jogar com vocês. Aí os homens olham para ele e falam assim, mas nós estamos vendo as tuas mãos, nós estamos vendo os teus braços. Ele falou assim, não são as minhas mãos, não são os meus braços, são de Cristo. E Glória a Cristo Deus. não usaria para jogar cartas. Mas eu precisava de um convencimento do Espírito Santo. Até aquele momento veio ali realmente, não, Deus não quer que eu use as minhas mãos para jogar cartas. Aí o Espírito Santo me lembrou, Giovanni, que para você ganhar, um dos meios de você ganhar é o blefe. Um dos meios de você ganhar é o que chama-se facão. O que você tem que fazer para o blefe, para o facão? Você tem que se transfigurar na mentira. É algo que você não tem e você tem que convencer o seu adversário, com o seu semblante. No meu caso, o que eu fazia, e normalmente no truque é isso, é grito, subir na Tem que mesa, convencer, né, a pessoa que você tá. tem, Aham. que você tem que você não tem. É Ou seja, isso. você tem que ser um mentiroso clássico, um mentiroso mesmo. E aí o Espírito Santo, para completar a obra comigo, falou assim, lê João 8, 44, 45 e veja quem você está servindo. Quem Pegou, hein? mente. Pegou pesado. Quem mente é filho do diabo. Ah, então nesse jogo, Nossa, velho. o negócio é pesado, Giovanni? É, negócio É o pesado. evangelho, esse é o evangelho normal, né? E aí, Giovanni, o que aconteceu? Que foi maravilhoso. O Espírito Santo me convenceu, mas também tirou o prazer. Porque o que faz a gente fazer certas coisas nada mais é do que o prazer de fazer. Tá? Então aquilo me dava prazer, eu gritava mesmo, eu fazia, eu batia, né? Zombava, porque quando você quer que o outro, né? E algumas vezes o outro até tem carta, mas ele corre porque você mentiu, né? Mas enfim, né? Hoje as pessoas falam, pastor, o que o senhor fala do baralho? Errado, não é de Deus, mas você tem que ter uma experiência com Deus. Deus tem que falar com o seu coração, porque enquanto Deus não falar com o seu coração, você pode estar jogando, né? E aí eu tenho pensado assim, tem coisas que a gente tem que estar fazendo, nem é errado, nem é pecado, mas eu estou deixando de fazer alguma coisa que agrada a Deus. Eu já estou nesse patamar, viu, Giovanni? Assim, Sim, peraí, isso aqui, ó, uma pescaria, pensa numa coisa boa que é pescaria. Uma maravilha. Mas se eu ficar muito na pescaria, eu deixei de fazer alguma coisa para Deus. Se eu ficar só todo final de semana na pescaria. Futebol eu gosto muito, tenho vontade muito de jogar, né? O físico não acompanha. Mas se eu ficar todo final de semana jogando, com certeza eu vou deixar de fazer algo para Deus. Né? É pecado jogar futebol, pescar? Não, de jeito nenhum. Fazer final de semana um churrasquinho, tudo bem. Mas se eu fizer isso todo final de semana, eu vou estar deixando de fazer alguma coisa que Deus quer que eu faça, mas eu estou me ocupando com as coisas deste mundo, né? Que são verdade. prazerosas. Pode não ser pecado, pode ser prazeroso para a gente desfrutar, mas eu tenho que fazer essa pergunta. Eu estou deixando de fazer algo que agrada a Deus? E algumas vezes eu concilio os interesses, né? Faço que aquilo que agrada a Deus e também tenho um lazer, né? É que nem agora tivemos o Júlio para Jesus em Joinville, né? Sempre quis conhecer a cidade de Joinville. Então unimos o útil ao agradável. O útil, fomos lá evangelizar em Joinville. Agradável. Conhecemos a cidade muito bonita. Missão no Paraguai. Vamos lá fazer o útil agradável. Conhecemos Assunção, que eu não conhecia, só ia até ali na ponte e voltava. Fomos fazer missão lá no Paraguai. Ia fazer amizade na ponte e voltava. Ia fazer amizade na ponte e voltava. Aí Deus nos levou lá em Assunção, num bairro Libertar, para fazer missão e conhecer que capital bonita, que lugar, que tem gente de muita posse, né? Tem gente também muito pobre. Enfim, você vai conciliando, né? Como foi a nossa missão em Caçador, né? Sim. Lá que nós Uhum. comemos o peru lá, É. Tipo uma mortandela.
parecendo uma É peito e peru, né? Olha. Ô, pastor, o pastor falando sobre isso, né? Sobre o baralho e tudo. E eu vou fazer um vídeo com o pastor Antônio Carlos sobre uma vida guiada pelo Espírito, Sim. né? E é realmente isso. Quando você tem a vida guiada pelo Espírito, as coisas têm a tendência de você mudar a rotina. Inclusive, eu até vou contar um pecado. Durante mais ou menos uns 2 anos, eu criei um canal de game, né? Que eu gosto bastante. Não sou viciado, assim, não sou, quer dizer, eu acho que não. Mas eu, durante, assim, mais ou menos uns 2 anos, eu comecei a jogar videogame, fazer o canal. Só que no fundo, no fundo, no fundo, parecia que eu tava perdendo tempo, assim, porque por mais que seja uma coisa que eu gosto, que não é pecado, eu senti que eu tava perdendo tempo. Só que durante 2 anos o Espírito Santo me incomodando, e eu endureci meu coração porque eu achava que, todo mundo tá fazendo, né? Vamos seguir a vibe. E do ano passado pra cá, no começo do ano passado pra cá, o Senhor veio chacoalhar, assim, tipo, vai. Daí eu comecei a mergulhar mesmo no estudo da Bíblia, que é uma coisa que eu tinha deixado um pouco. E agora o canal, e agora eu também estou estudando aqui em casa com a minha esposa, que é uma coisa que eu tinha deixado um pouco também. Eu tenho um desejo assim de. Tô começando a ter o desejo de ser pastor. Não, agora, depois de mais de 20 anos de convertido, eu tô começando a ter esse desejo de cuidar de pessoas, por isso que eu fiz esse canal para fundamentar a fé, né? Então, daí, uns anos pra cá, algum ano pra cá, eu tô sentindo essas coisas de priorizar as coisas importantes, tá ligado? Passa ali, Giovanni, na central da Metodista, ali na 7 de setembro, lá. Ali tem um escritório. No fundo da central tem um escritório ali da sede regional da Metodista. Compra uma apostila do CDV e faz os Tem um testes. CDV ali ainda? A apostila? Tem. Passei lá para ver se tinha os manuais, porque eu vou fazer um intensivo de CDV lá em Paranavaí. Acabei de agendar com a pastora Márcia lá, fazer um intensivo de 3 dias, sexta, sábado e domingo. É uma série de seminários e cursos intensivos que eu quero desenvolver para ajudar as igrejas. Eu quero desenvolver, eu tenho feito seminário de oração, tenho feito seminário de pregação, quando eu reúno os pregadores e a gente faz um intensivão de pregação, o CDV vai ser um. Então, eu sugiro para você, passa lá com R$ 10 o manual do CDV, faz os testes, que são as perguntas pessoais suas, veja o que Deus chamou você para fazer. Eu lembro do Samuel, lembra do Samuel ali na Acordes, com aquele Lembro. vozeirão? Aham. Com aquele vozeirão? Violão, tocava violão. Pregava sobre Samuel Daniel, né? Tinha um estudo de 70 semanas de Daniel. Isto mesmo, esse. Samuel entrou em crise, fez o CDV e entrou em crise, porque deu que ele tinha ministério de ensino, de mestre. O Oh, CDV ele vai apresentar os cinco ministérios que você pode ter. Todo ser humano tem pelo menos um, que é os cinco ministérios da igreja. de Efésios lá, né? De Efésios: Aham. pastoral, apóstolo, mestre, evangelista e pastor. Normalmente Deus dá mais que um para cada pessoa. E Samuel veio lá, pastor, sem chance, eu não sou mestre. Não sou mestre. Eu falei, então você mentiu para você mesmo, que as perguntas é você que responde, né? Então reveja as perguntas, muda as respostas, porque você dá valor de 0 a 5, né? Nas perguntas, se você sente que gostaria de fazer aquilo, amaria fazer aquilo, né? Ou se você não gostaria de fazer aquilo, porque o que Deus chamou você para fazer é prazeroso, você tem prazer em fazer. E Samuel refez e deu mestre. Pastor, o que eu faço? Deu mestre. Falei, então vamos fazer a prova dos 9. Você pega uma escola dominical, foi aí que ele escolheu a Apocalipse Olha só. para ministrar. Pegou o mais difícil, né? E ele foi. E a classe dele cresceu. E mais importante,
ele cresceu junto, né? Porque ele teve que estudar e ele amou estudar e ele amou ensinar. Houve a revelação para ele, o convencimento dele, né? Então, Giovanni, sugiro para você, pega lá, faz, podemos conversar, né? Pastor, fiz aqui o meu CDV aqui, né? Já aproveita, já faz o teste do teu temperamento, já aproveita, pede para sua esposa também fazer o teste do temperamento dela, aí já vê os pontos positivos do temperamento, porque algumas vezes a gente espiritualiza, nada mais é que a nossa carne, o nosso temperamento, Nosso né? caráter. O nosso caráter, que precisa ser Aham. Tem transformado. o ABC da fé ainda lá, pastor? Que Tem o ABC da fé. Foram 3 materiais que eu fui ver com eles. O Aham. evangelismo, as estratégias para evangelismo, o fundamento da fé, não, eles não têm o caráter, que era um outro módulo, e o CDV, né? O CDV que eu quero, já deixei mais ou menos assim, porque eu quero pedir esse material para poder trabalhar, para poder ministrar. Né? Até vou ver com o Paranavaí se já pediram os manuais. E outra coisa, não tem como você fazer se a pessoa não tiver o seu manual. Né? No seu caso, dá para tirar cópia aí para sua esposa preencher os questionários dela, descobrir o dom, o ministério. Agora, Interessante. está dentro de nós. CDV não traz nada de fora. Ele pergunta o que está dentro. É a tua resposta. É muito Interessante. maravilhoso. É Uhum. muito bênção, é muito bênção. Deus Aham. quer a pessoa no, que ele chamou para fazer, né? Tem hora Aham. que a gente. E aí, se você sabendo que ele chamou você para fazer, não se mete É verdade? Aham. a fazer o que ele não mandou você Eu, eu, fazer. eu, Peraí. eu tô achando assim que agora, né? Eu tô achando que eu tenho um chamado pra música, isso aí sempre me perseguiu, mas com ensino. Eu acredito que seja isso. E também tem uma pitadinha assim de missões também, que tem algo assim que parece que o Senhor está reacendendo. E pastor, para a gente estar Sim. finalizando hoje, Uhum. o que o pastor tem para dizer para a igreja no geral, a igreja de Cristo? Porque eu acredito que o pastor, né, já sabe que a igreja não é as quatro paredes, né? Com certeza já sabe, né? Mas o que o pastor tem para dizer para a igreja hoje atual? Qual que é a mensagem? Por exemplo, se o pastor soubesse que Jesus ia voltar amanhã, que é uma heresia, na verdade, mas o que o pastor tem para dizer se Jesus voltasse amanhã, hoje? Qual que é a mensagem que o pastor teria para dizer para a igreja, para a noiva de Cristo? Uma das coisas que nós aprendemos na história do metodismo mundial, né? Que o metodista, e eu quero traduzir aqui o cristão, né? Vou tirar a palavra metodista, né? Que é da conotação de um segmento religioso, né? Não, é um cristão, aquele que tem Jesus. Você, eu, nós temos que estar preparados para duas coisas, Giovanni. Nós temos que estar preparados para morrer. A Covid mostrou, revelou isso, como que temos que estar preparados para morrer. Um vírus que chegou aí e tem um monte de gente morrendo, né? E pastores faleceram, missionários, bispos faleceram, né, e tal. Então nós temos que estar preparados para morrer. Esteja preparados para morrer. Esse estar preparado para morrer quer dizer, estou preparado para encontrar Jesus face a face? Aquele texto de Atos que Estevão é apedrejado, os historiadores comentam que quando Estevão vê os céus abertos, os anjos subindo e descendo, mas ele vê Jesus se levantando do trono. Eu gosto muito da imagem de Jesus se levantando para receber Estevão. Então, estejamos firmes na fé em Cristo, estejamos fervorosos em Cristo, estejamos com a nossa aliança em Cristo, dependentes dele, confiantes nele, amando ele incondicionalmente, que estejamos preparados para que ele nos chamar e preparados porque nós podemos ser, sim, a igreja do arrebatamento. Então, vamos também na expectativa, né? Nem experimentamos a morte, né? Jesus vem, arrebata a sua igreja e nós estamos indo com ele, né? Então, estejamos preparados para a morte, né? Anelados Jesus. E preparados para servir, para pregar, para adorar, para servir, para fazer a vontade dele.
vendo as oportunidades que Ele nos dá, vendo as portas que ele abre para nós. Não podemos perder oportunidade de servir ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aonde quer que Ele nos enviar. É porta de oportunidade. Então, esteja preparado para estar com o Senhor Jesus. Esteja preparado para transmitir as boas novas. Nos preparemos para essas duas coisas. É o que eu diria para os cristãos hoje. Olha, cuida, vigia, se prepara para essa comunhão maravilhosa com Cristo Jesus e se prepara para transmitir o único caminho para a salvação e testemunhar esse Jesus lindo, maravilhoso. Amém, glória a Deus. Obrigado, pastor, pelo bate-papo depois de 19 anos sem se falar. Foi uma honra, uma alegria, um nervosismo, né, também, por estar conversando com uma pessoa tão amada, tão temente a Deus. É uma honra conversar com o pastor. E também é uma forma de honrar também. Eu estou fazendo isso também, uma forma de honrar as pessoas que passaram por nós, né? Então, sinta-se amado por nós. Vamos marcar mais vezes. Eu vou querer conversar com o pastor sobre esses assuntos de fundamentos da fé. Que Sim. como o pastor já tem uma boa bagagem, então tem bastante coisa para me ensinar, para nos ensinar, e a gente vai aprender junto. Pega lá, passa lá na sede, lá já pega os manuais, já vai dando uma lida, vai surgindo alguma dúvida, a gente vai conversando, ok? Fica na liberdade aí. Agora com o WhatsApp, Amém. lança lá a pergunta, o questionamento e a gente vai compartilhando aí. Então, beleza, pastor? Deus abençoe, então. Até a próxima. Eu queria orar por você, e pela Amém. sua casa, pelo seu ministério, Amém. pelos seus ouvintes, né? Amém. Podemos orar? Podemos. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, eu coloco a vida, Senhor, do teu filho, da sua esposa, este projeto que nasceu no seu coração e ele está na obediência. Pai, abençoa os seus ouvintes, abençoa, Senhor, a sua casa, prospera o teu filho, a casa do teu filho, prospera ele espiritualmente, emocionalmente, prospera ele fisicamente, prospera ele financeiramente, Pai. Amém. Em nome de Jesus, estende as suas poderosas mãos e realiza os sonhos do teu servo. Eu oro, abençoando ele, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, pastor. Amém. Foi muito boa a conversa. Vamos marcar mais vezes pra gente? Ok, vamos sim. Bom. Vamos nos organizar aí, vamos fazer. Então tá, Deus abençoe. Manda um abraço aí pra esposa. Será dado. E pros missionários aí que o pastor tá andando junto. Sim, será. Deus. Compartilhar com eles. Forte abraço então, Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau. Tchau, tchau. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do bate-papo com o nosso querido pastor Paulo Cunha. A galera aí do 2004 que se converteu comigo já tá matando a saudade aí, né? Então já se inscreva no canal, ative o sininho, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos. E é isso. Deus abençoe e até a próxima, gente.